E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E vamos conversar hoje, gente, sobre esse tijolo aqui, esse calhamaço, esse petardo, esse livro enorme, como queiram chamar. Pessoal, assim, A Casa Soturna, do Charles Dickens, eu li faz alguns meses, tá? Então eu vou fazer a resenha conforme eu vou me lembrando, tá, pessoal? Tá cheio de anotações, tá? Então, no Instagram eu também postei ali uma mini resenha e eu quero fazer um comentário pra vocês, porque assim, se eu tivesse essas dicas antes de começar a ler esse livro, eu teria aproveitado muito mais, tá? Então vou dar umas diquinhas pra vocês, coisa básica, porque assim, gente, são 800 páginas de uma trama com mais de 20 personagens, onde cada personagem desempenha o seu papel dentro de cada núcleo. Então, é um livro que não é de uma leitura fácil, tá? Não é difícil, mas também não é pegar e ler, tá? Então, eu vou dar uma lida aqui no que eu anotei ali no Instagram, só para passar para vocês, e aí logo a gente já vai para a resenha, tá bom? Então, assim, ó, gente, o que eu coloquei aqui? Não leia se estiver com pressa, tá? Não leia quando estiver com sono. Aqui foi o meu maior erro. Eu fui ler antes de dormir. Não façam isso. Estejam bem despertos quando vocês começarem a ler esse livro, tá? Durante toda a leitura. Tenha um bloco e post-its em mãos. Anote cada nome que aparecer e sua principal função na história. Sim, gente, porque cada personagem que vai aparecer vai ser contada a história dele ali, mais ou menos, o que ele tá fazendo dentro da trama, e vai permear todo o livro, sendo que são mais de 20 personagens, como eu falei pra vocês. E alguns vai ter uma trama ligada aos personagens principais, subentendido, que só lá na frente tu vai ver que tinha uma coisa a ver lá no começo. Não é um livro fácil, gente, não é mesmo. Não é difícil, não é fácil. Ainda, anote o vínculo desses personagens com os demais personagens da história, tá? Porque eles ficam todos entremeados ali. É o que eu digo, gente, porque assim, hoje a gente tem as telenovelas, um tempo atrás a gente tinha a radionovela, e antes ainda nós tínhamos Charles Dickens. Gente, isso daqui é uma novela. É uma novela, não adianta. É uma novela com começo, meio e fim, aquela coisa cheia de personagens, cheia de trama, subtrama e assim vai. Mas vamos falar então mais ou menos do que se trata a história. É um caso judicial de Jarndyce, tá? Assim, não é a trama principal, é o pano de fundo. E o que é esse caso judicial? É uma herança que foi deixada, né, entre os parentes ali, e há anos, eu acho que até décadas, que esse processo se arrasta na justiça. Então os advogados, as partes... como é que a gente diz, gente? As partes do processo não se entendem mais, não sabem mais o que fazer, é muita papelada, é muita documentação, e isso então assim, ó, se arrasta há muitos anos, tá? Esse é apenas o pano de fundo. Então a gente tem não me lembro o nome dele, né, gente, que é o senhor que mora na Casa Soturna. Eu acho que é João Jarndyce, eu acho que é João o nome dele. Ele mora lá, tá? E não me lembro por que motivo a gente vai ter uma personagem feminina muito forte aqui nessa história, é a protagonista, né? E ela vai morar na casa desse homem, do João, lá na Casa Soturna, que é, né, do caso Jarndyce. Só que ele vira tutor dela. E aí a gente vai descobrindo o porquê disso lá pro final do livro. Tem toda uma trama que enquanto a gente lê, se tu não prestar atenção, tu não vai se ligar porque que ela acabou ficando, né, de ele sendo o tutor dela, tá? Mas ela vai morar lá nessa casa então, e junto com ela vão dois parentes dele,
que é a Ava e um rapazinho, que eu não lembro o nome. Os dois são mais jovens e vão com essa mulher, que é um pouquinho mais velha, morar lá com eles, então, na Casa Soturna, que é a casa envolvida nesse processo. Chegando lá, essa protagonista, ela vira a governanta, né, da casa, ela desempenha muito bem o papel dela, ela é uma pessoa muito doce, muito querida, é uma personagem que eu gostei, achei uma personagem muito forte, e ela fica de tutora desses dois jovens, né, que são parentes do João de Arndais. E aí, os dois se apaixonam, né, começa ali a ter meio que um namorico, assim, né, e a Ava começa a ficar preocupada, porque o rapaz, ele enfia na cabeça que ele quer resolver a situação dessa herança. Então ele não toma um rumo na vida, ele começa a ficar aficionado nisso, e então ele vai para um emprego, ele perde o emprego, ele abandona tudo, porque ele começa a botar na cabeça que ele vai resolver aquilo ali, só que, gente, é uma coisa tão complicada que praticamente não tem solução. Então isso já é uma trama, né, da história, a trama explícita. Então é o rapaz já meio que entrando em conflito com o João, que é um cara muito legal, muito querido, acolhe eles super bem, sabe? Trata eles muito bem, ama eles de verdade. E faz tudo para que esse guri tome juízo e trabalhe e faça alguma coisa da vida para casar com a Ava. Mas o guri não tá nem aí, ele tá com a cabeça na herança que ele quer resolver para ele e para ela, para ter uma vida boa, e ele quer decidir essa situação. Então isso a gente já tem uma trama, fora subtramas que eu falei para vocês que tem, como no caso da nossa protagonista que foi parar nessa casa, né? Então tem toda uma história da mãe dela, de abandono, que a gente nem imagina quem seja, mas as migalhinhas vão ficando desde o início do livro e a gente vai vendo lá pro final. Por isso que vocês não tem que ler quando vocês estiverem com sono, porque vocês vão ficar perdidos na história, tá? Enfim, eles ficam morando lá, né? Ela fica de tutor e tal. E aí é o dia a dia deles. Visitas que eles fazem, pessoas que eles conhecem, as visitas ao fórum para resolver essa situação que nunca é resolvida. Então o Dickens aqui, ele começa a pegar e fazer um retrato de como era a época, né, no local, acho que é em Londres, gente. Então ele começa a fazer denúncia social também, e aí que a gente começa a ter os outros núcleos de acontecimentos na história, tá? E tudo entremeado, no caso de Jarndyce, com os três ali, com os quatro. O senhor, né, o João, a nossa protagonista e os dois, né, envolvidos no processo. Então, todos esses núcleos fazem parte, né, da história principal, porque conhecem eles e aí, né, viram amigos ou parentes, enfim, né, e vai retratando isso ao longo do livro todo. Realmente é uma grande novela. Então, a gente vai ter um núcleo de uma senhora que, assim, ela é muitíssimo preocupada com os problemas da África. Preocupadíssima. Ela passa o dia inteiro mandando cartas e querendo ajuda financeira para resolver o problema da África. Uma bela de uma atitude. Pois é, não fosse ela viver numa casa caindo aos pedaços, cheia de filhos, crianças bem pequenininhas, passando fome, sujas, descabeladas, com roupas rasgadas, rotas, porque ela se preocupa mais com a África do que com a própria casa. Então ela aprisiona a filha mais velha, que ajuda ela, né, nessa causa africana, e a coitada da guria não aguenta mais, porque a vida dela é escrever as cartas que a mãe vai ditando. O marido, atirado às traças, porque ela não cuida da casa, ela não faz comida, ela não faz nada. Ela simplesmente passa o dia inteiro preocupada com a África. E as crianças sujas, correndo, passando fome, doentes, né, por negligência dela, né? E como que ela se encaixa na história? Quando a nossa protagonista e os dois jovenzinhos estão indo lá para casa do João, ele manda uma carta, enfim, dizendo que no meio do caminho, né, porque é uma viagem longa, que eles se hospedassem na casa dessa senhora, porque era uma conhecida deles. Então aí já entra esse núcleo, né, na vida desses Jarndyce.
E aí, até o final, a gente vai ter então a história dessa mulher, e a gente vai ter também a história da filha dela, que acaba saindo dessa casa, acaba indo casar com um cara que dá aulas de dança, que é outro núcleo que se desenvolve, tá? Elas acabam virando muito amigas, porque a nossa protagonista ajuda, então, essa filha mais velha a soltar os grilhões, né, da mãe que aprisiona. Então, ela se casa com esse cara que dá aulas, né, tá muito feliz e tudo, só que ele tem um pai. Ai, gente. O pai, eles não são ricos nem nada, eles vivem ali, né, só com as aulas desse cara, aulas de dança. Mas o pai anda todo pomposo pela cidade. Ele diz que a função dele é andar bem arrumado, elegante, com postura pela cidade. Olha só, gente, sim. E ele diz mais, que ele permite o casamento do filho dele com essa moça, né, a filha da mulher lá da África, e que ele vai ainda fazer o favor de deixar que eles sustentem ele. Ele vai fazer o favor, eu deixo vocês ficarem na minha casa e eu ainda faço o favor de deixar que vocês cuidem das minhas provisões. Olha só, isso daí já é mais um núcleo. Tem vários, pessoal, vários núcleos acontecendo, tramas, assassinatos, tudo entremeado com esse pessoal, tá? Abandono, traição, né? Então, vocês têm que ficar bem espertos enquanto vocês leem esse livro e fazer as anotações necessárias, tá? Só vou falar pra vocês de mais um núcleo que tem, que é de uma menininha de 13 anos e ela ficou órfã, né? E ela tem mais 3 irmãozinhos, se eu não me engano. E ela trabalha para sustentar esses 3 irmãozinhos pequenos, gente. Então, a nossa protagonista, não me lembro por que, ela vai parar na casa dessa menininha e tá lá a guriazinha, uma criança de 13 anos, lavando roupa pra fora e ele descreve muito bem, assim, as cenas, né, muito, muito real. Ah, ela se portando como se fosse uma adultinha, né, como se fosse já grande e não passa de uma criança, né, e sustentando, né, mantendo outras crianças ainda, né. E aí, no fim, ela, se eu não me engano, a nossa protagonista já pega essa menina e já leva pra ser aia dela, uma coisa assim, sabe, gente? Então, é tudo muito ligado, é muito personagem, é muita coisa acontecendo. Realmente é uma leitura para ser feita com atenção, pessoal, tá? Não é só pegar e ler, tem muita coisa que vai ficando pelo meio do caminho, umas tramas, uns assassinatos, umas traições, que tá tudo envolvido numa coisa só. E se a gente não prestar atenção, a gente não pega, assim, sabe, o fio da meada e não entende, tá, gente? É isso aí, então, mas fica aqui a dica, dizem que é a obra mais perfeita do Dickens, né, que é o romance perfeito dele. Eu coloquei ele como um dos melhores do ano, ficou em 10º lugar, né? Acho que não foi melhor pontuado porque eu cometi esses erros, então eu não fiz todas as anotações que eu deveria fazer e eu li muitas vezes enquanto eu tava com sono, então muita coisa deve ter passado e realmente algumas partes eu fiquei perdida na história, mas foi por culpa minha, não do Dickens. Tá, gente? É isso daí então, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau!